O magnata ameaçou demitir a jovem simples, mas ela tinha um segredo que ele precisava ouvir. A manhã começava com o som de passos apressados ecoando pelos corredores impecáveis da empresa. Funcionários carregavam pastas, evitavam atrasos e falavam baixo sempre que o nome do magnata era mencionado. No meio de tanta tensão, caminhava Elisa, uma jovem simples que acabará de conseguir o emprego dos sonhos. Com roupas modestas e um olhar determinado, ela tentava disfarçar o nervosismo. Aquela era sua primeira semana e, mesmo sem saber, seria também a mais decisiva de sua vida. Elisa vinha de um bairro humilde, onde a vida nunca fora fácil, mas onde aprenderá a ser forte. Seu pai sempre dizia que esforço valia mais do que aparência, e ela acreditava nisso com toda a alma. Agora, porém, ao entrar em um universo de luxo, ternos impecáveis e olhares julgadores, sentia o peso da diferença social. Ainda assim, prometia a si mesma não recuar. Precisava do emprego para ajudar a mãe doente e pagar as dívidas que já se acumulavam em casa. O magnata, Augusto Salvatierra, era conhecido por sua frieza absoluta. Ele não sorria, não conversava sem necessidade e desprezava qualquer indício de incompetência. A empresa inteira caminhava como uma máquina ajustada ao seu temperamento. Ninguém ousava contrariá-lo, e poucos sobreviviam à experiência de trabalhar diretamente com ele. Seu nome era sinônimo de poder e medo. Naquela manhã, um chamado urgente sacudiu o setor onde Elisa trabalhava. A assistente sênior anunciou que o magnata queria falar com ela pessoalmente. De imediato, os colegas trocaram olhares de pena. Alguns sussurraram que ninguém chamava uma funcionária novata para algo bom. Elisa engoliu seco, sentindo o coração acelerar. O que ela teria feito? Porque ele queria vê-la logo tão cedo. Algo estava errado. Conduzida até a sala luxuosa, Elisa entrou e observou o cenário. Móveis de madeira nobre, janelas enormes e uma aura de autoridade. O magnata estava de costas, encarando a cidade pela parede de vidro. Sem olhar para ela, disse seu nome com voz firme. Elisa respondeu respeitosamente, tentando não tremer. O ambiente parecia sugar sua coragem, como se testasse sua resistência desde o primeiro segundo. Quando Augusto finalmente se virou, seus olhos frios pousaram sobre ela como lâminas. Ele segurava um relatório em mãos e bateu o documento sobre a mesa. Disse que havia encontrado erros graves em um arquivo que Elisa organizara. Para ele, era prova de incompetência. Elisa ficou confusa, pois lembrava-se de ter revisado tudo com cuidado. Mesmo assim, permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra da crítica severa. O magnata aproximou-se, firme e impiedoso. Explicou que sua empresa não podia tolerar falhas, especialmente de funcionários sem experiência. Acrescentou que não tinha tempo para ensinar ninguém, ou aceitá-los se não se encaixassem. Elisa sentiu o rosto arder, mais pela injustiça do que pelo medo. Sabia que não havia cometido nenhum erro, mas não ousava enfrentá-lo. Naquele ambiente, ela era apenas uma voz pequena. Ele então foi direto ao ponto. Disse que estava considerando demiti-la imediatamente. A palavra demissão ecoou na mente de Elisa como um golpe profundo. Sua respiração se descontrolou. Pensou na mãe, nos remédios caros, nas contas atrasadas. A sensação de derrota quase excedeu. No entanto, algo dentro dela queimou de forma inesperada. Ela precisava lutar. Não podia sair dali assim, sem explicar o que sabia. Segurando a coragem com ambas as mãos, Elisa pediu para ver o documento que alegavam ter erro. Augusto ergueu a sobrancelha, surpreso pela ousadia, mas entregou o relatório. Ela folheou calmamente, analisando cada anotação. E então percebeu, o arquivo havia sido alterado depois que ela o enviou. Alguém mexera nos dados. Aquilo não era falha dela, era sabotagem. Mas ela não podia simplesmente acusar alguém sem provas. Inspirou fundo e disse ao magnata que gostaria de mostrar algo a ele, um detalhe que talvez tivesse passado despercebido. Augusto pareceu irritado, mas permitiu que continuasse. Elisa apontou para o registro digital de horários, um pequeno campo que muitos ignoravam. Explicou que aquele horário específico não coincidia com sua presença na empresa. Augusto fixou os olhos no detalhe e estreitou o olhar. Questionou quem teria acesso ao documento além dela. Elisa respondeu com calma, citando que apenas 2 pessoas do setor tinham permissão.
A tensão no ar aumentou. O magnata percebeu que havia mais naquela história do que pensara inicialmente. Pela primeira vez, ele não parecia simplesmente enfurecido. Parecia intrigado. Antes que ela pudesse continuar, Augusto cruzou os braços e encarou Elisa com atenção inesperada. Disse que, antes de tomar qualquer decisão, queria ouvir tudo o que ela sabia. Elisa respirou fundo. Aquele era o momento decisivo. E, finalmente, estava pronta para revelar o segredo que guardava, algo que mudaria completamente a forma como o magnata a enxergava. Elisa percebeu que o magnata finalmente estava disposto a ouvir, algo raro vindo de alguém tão impaciente. Ela respirou fundo, tentando organizar as palavras, porque sabia que qualquer deslize poderia colocá-la de volta no caminho da demissão. O ar parecia mais pesado, e o silêncio da sala reforçava a sensação de que o destino dela estava sendo decidido ali. Ainda assim, a jovem decidiu que era hora de revelar parte do que sabia, mesmo que não fosse fácil. O magnata a observava com olhos calculistas, avaliando cada gesto. Elisa explicou que não era a primeira vez que encontrava irregularidades em arquivos dentro da empresa. Na semana anterior, notara que alguns documentos haviam sido modificados sem aviso, mas achou que fossem erros simples. Ela não queria parecer problemática logo no início do emprego, então guardou para si. Augusto ergueu o queixo, surpreso ao ouvir aquele relato. Funcionários novos raramente percebiam algo, muito menos tinham coragem de comentar. Aquilo despertou algo que ele não demonstrava facilmente: interesse. O magnata aproximou-se de sua mesa, abriu o sistema interno e pediu que Elisa mostrasse exatamente onde estavam as supostas alterações. A jovem navegou com habilidade pelo programa, mais rápido do que ele esperava. Seus dedos tremiam levemente, mas seu conhecimento era evidente. Ela então indicou outro documento com o mesmo tipo de modificação, algo que ela havia revisado dias antes. Augusto franziu o senho, percebendo que os padrões eram claros demais para serem coincidência. Nesse momento, Augusto suspirou fundo, como quem admite que talvez tenha cometido um julgamento precipitado. Porém, sua postura rígida não suavizou. Ele apenas cruzou os braços e exigiu que Elisa explicasse por que não havia informado isso antes. A jovem abaixou os olhos por um instante, admitindo que tinha receio de parecer incompetente ou de atrapalhar sua adaptação. Sabia que a empresa não tinha paciência para erros e temia ser vista como alguém que procura problemas. Augusto caminhou lentamente até a janela, refletindo. Não era comum um funcionário recém-chegado demonstrar tanta atenção aos detalhes. Isso o fez reconsiderar suas impressões iniciais. Por trás da simplicidade de Elisa havia algo mais profundo, uma capacidade que ele não esperava. E essa percepção começou a mexer com sua postura. Ele virou-se para ela e perguntou, com voz séria, se havia mais alguma coisa que ela gostaria de revelar. Elisa hesitou. Aquela era a parte mais difícil. Havia algo que ela mantinha em segredo desde o processo seletivo, algo que poderia mudar tudo. Não era só sobre documentos. Era sobre quem estava por trás de tudo isso. E ela sabia quem era. Augusto percebeu sua hesitação e estreitou os olhos. Ele sentia quando alguém escondia informações. Sua voz se tornou mais firme, pedindo que ela fosse direta. Elisa respirou fundo, preparando-se para dizer o que vinha guardando há tanto tempo. Ela contou que, antes de entrar na empresa, trabalhará temporariamente em outra filial do mesmo grupo. Lá, ouvirá boatos sobre sabotagens internas envolvendo pessoas que buscavam derrubar setores inteiros para ganhar poder. Na época, ninguém acreditou nela porque era apenas uma estagiária, mas ela sempre observava e anotava tudo. Augusto ficou sério. Nunca tinha ouvido falar de nada disso em sua corporação e detestava a ideia de perder o controle sobre algo que julgava conhecer completamente. O magnata, agora visivelmente mais atento, pediu detalhes. Quis saber quem eram essas pessoas, de que setor vinham e por que alguém faria algo tão arriscado. Elisa explicou que não tinha provas concretas, mas possuía suspeitas bem fundamentadas e que havia encontrado atitudes estranhas vindas de uma funcionária específica daquela empresa. A mesma pessoa que, coincidentemente, agora trabalhava no mesmo setor que ela. A tensão aumentou e Augusto começou a conectar os pontos. Ele então se aproximou, olhando Elisa diretamente nos olhos. A jovem sentiu o peso daquela observação intensa.
O magnata perguntou por que ela não havia contado isso no início. Elisa respondeu com sinceridade. Temia que não acreditassem nela, assim como antes. Mas quando percebeu que estavam tentando responsabilizá-la por algo que não fizera, entendeu que precisava arriscar. Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos, analisando cada palavra como se fossem peças de um quebra-cabeça. O ambiente parecia congelado. O magnata finalmente admitiu que Elisa tinha mostrado mais coragem e discernimento do que muitos funcionários antigos. Porém, sua expressão ainda era dura. Ele queria a verdade completa. Perguntou, com tom firme, se ela tinha algo mais a confessar, algo que pudesse mudar não apenas a situação, mas o futuro da empresa. Elisa sentiu o coração acelerar. Sabia que não havia mais como esconder o que vinha guardando desde antes de ser contratada. Com a voz baixa, mas firme, ela revelou que tinha guardado não apenas informações, mas provas. Isso fez Augusto arregalar os olhos de surpresa e dar um passo à frente. Provas? A palavra ecoou na sala. Elisa confirmou e disse que o que estava prestes a mostrar poderia mudar completamente tudo o que ele pensava sobre sua equipe. O magnata não disse nada, apenas esperou. Era hora de o segredo finalmente começar a emergir. Elisa abriu lentamente sua mochila, revelando um pequeno envelope amassado que parecia ter sido carregado por semanas. Augusto observou cada movimento com atenção crescente, como se estivesse prestes a testemunhar algo decisivo. A jovem retirou algumas folhas impressas e um pendrive, colocados com cuidado sobre a mesa do magnata. O silêncio era tão denso que qualquer respiração parecia alta demais. Augusto respirou fundo antes de tocar no material, como se sua vida estivesse prestes a mudar ao virar cada página. Ele começou a ler os documentos impressos, e sua expressão passou da curiosidade para uma preocupação séria. Ali estavam registros de alterações, horários incompatíveis, assinaturas falsas provenientes da outra filial. Tudo conectado de forma clara e muito mais organizada do que ele esperava de alguém recém-contratada. Elisa explicou que havia guardado esses arquivos porque sabia que, cedo ou tarde, eles poderiam ser importantes. Não imaginou que o momento chegaria tão rápido. Augusto pegou o pendrive e o conectou ao computador, projetando na tela da sala relatórios, capturas de e-mail e registros internos que confirmavam movimentações suspeitas. A cada clique, o magnata parecia perder um pouco da confiança que tinha em sua equipe. Algo estava profundamente errado, e ele começava a enxergar um esquema maior do que imaginava. Elisa permanecia imóvel, observando, torcendo para que ele entendesse que ela não estava ali para prejudicar ninguém, apenas para se defender. O magnata afastou a cadeira e se levantou, passando a mão pelos cabelos com frustração. Ele odiava brechas, falhas, traições, e tudo aquilo indicava justamente isso. Augusto perguntou como ela havia conseguido todas aquelas informações. Elisa contou que, enquanto estagiava, costumava ajudar no setor administrativo, onde tinha acesso indireto a documentos. Sempre foi curiosa e extremamente observadora, o que a levou a perceber padrões que ninguém notava. E, temendo injustiças, guardou tudo em segredo. Augusto aproximou-se outra vez, agora com um olhar muito diferente daquele do início do dia. Havia respeito, ainda que disfarçado por uma camada de tensão. Ele perguntou por que ela decidiu falar apenas agora. Elisa disse que não queria envolver-se com algo tão grande, mas ao ser acusada injustamente, sentiu que não tinha escolha. A injustiça mexia com ela de um jeito doloroso, e sua voz tremeu ao confessar isso. O magnata ficou calado, assimilando o peso emocional por trás da atitude da jovem. Depois de alguns segundos, Augusto afirmou que aquilo não ficaria de lado. Ele iria investigar tudo pessoalmente. Mas antes, precisava entender se Elisa desconfiava de alguém específico na empresa atual. A jovem hesitou novamente antes de revelar um nome. Clara, uma funcionária mais antiga, sempre educada na frente dos outros, mas estranhamente interessada nos setores de gestão e arquivos sensíveis. Augusto ponderou. Clara era uma funcionária exemplar, ou pelo menos parecia ser. A revelação deixou o magnata inquieto. Ele se lembrava de ter recebido elogios sobre Clara, mas também recordava pequenas atitudes dela que agora pareciam suspeitas. Augusto voltou a olhar para Elisa, perguntando por que ela suspeitava da colega.
A jovem explicou que Clara sempre aparecia nos momentos exatos em que documentos eram movimentados e que ela havia visto perto do sistema no dia em que os arquivos foram alterados. Elisa não tinha plena certeza, mas os indícios apontavam fortemente. Augusto caminhou até sua mesa e ligou para o setor de segurança corporativa, pedindo discretamente acesso às câmeras internas do período questionado. Não explicou o motivo, apenas exigiu prioridade. Elisa observava ansiosa, receosa de que sua suspeita estivesse errada. Não queria culpar alguém inocente, mas precisava ser honesta com o que viu. O magnata desligou o telefone e afirmou que até o fim do dia saberia a verdade. E, pela primeira vez, garantiu que Elisa não estava demitida. Quando ouviu aquelas palavras, um alívio imenso percorreu o corpo da jovem. Ainda assim, ela sabia que o perigo não havia acabado. Se Clara estivesse envolvida, ela poderia tentar prejudicá-la de outro modo. Augusto percebeu sua preocupação e assegurou que a investigaria de perto. Mas antes disso, queria entender melhor quem era Elisa. Perguntou sobre seu passado, suas motivações e por que alguém tão simples tinha uma mente tão analítica. Elisa hesitou, porque sua história escondia muito mais do que ele imaginava. A jovem revelou que estudará administração por conta própria, usando livros doados e cursos gratuitos. Nunca teve condições de pagar uma faculdade, mas sempre buscou aprender o máximo que podia. Augusto ficou em silêncio por um instante, impressionado. Não esperava encontrar alguém tão determinado e silencioso dentro de um cargo simples. Havia mais naquela moça do que a aparência deixava transparecer, e ele estava começando a perceber isso com clareza. O magnata então pediu que Elisa confiasse nele e dissesse tudo o que sabia, sem medo. Era evidente que aquela história estava apenas começando a se revelar. Elisa, por sua vez, sentiu que finalmente poderia falar sem ser julgada. E, com um suspiro profundo, admitiu que ainda havia mais, algo que poderia mudar completamente o modo como Augusto enxergava sua própria empresa. O magnata arregalou os olhos, pronto para ouvir, e Elisa sabia que, ao revelar o próximo segredo, não haveria mais retorno. Elisa respirou fundo antes de revelar o que guardava há tanto tempo. Era um pedaço de sua história que nunca compartilhara com ninguém da empresa, porque sabia que, se descobrissem, poderia ser tratada de forma diferente ou até mesmo rejeitada. Augusto observava atentamente, como se pudesse decifrar cada emoção no rosto dela. A jovem hesitou, mas decidiu que não havia mais motivo para esconder. Disse que conhecia detalhes da corporação muito antes de trabalhar ali, por uma razão que jamais imaginaria revelar ao próprio dono. Ela confessou que seu pai havia sido funcionário da empresa há anos atrás, em um setor ligado à administração e contratos internos. Augusto arregalou os olhos, surpreso com a informação inesperada. Elisa nunca mencionou isso no processo seletivo. A jovem explicou que o pai fora demitido após uma série de acusações injustas, envolvendo justamente irregularidades documentais. Na época, ninguém acreditou nele. A demissão foi um golpe tão devastador que ele nunca conseguiu se recuperar emocionalmente. Augusto levou a mão à boca, pensativo. Não conseguia se lembrar de nenhum caso específico, mas a empresa era grande, com muitos setores e histórias enterradas. Perguntou por que Elisa nunca havia contado isso antes. Ela respondeu que não queria ser vista como a filha de alguém com histórico ruim, nem carregar um rótulo carregado de preconceito. O silêncio dominou a sala enquanto a jovem detalhava o sofrimento que sua família enfrentou após a demissão injusta do pai. Aquilo mexeu com algo dentro do magnata. Elisa então revelou que, antes de falecer, seu pai lhe entregou uma pasta cheia de anotações, datas suspeitas sobre pessoas que poderiam ter armado contra ele. Disse que ele nunca teve coragem de confrontar ninguém, mas pediu que, se ela algum dia tivesse chance, tentasse descobrir a verdade. Augusto sentiu uma pesada responsabilidade recair sobre si, como se erros do passado que ele desconhecia estivessem começando a cobrar explicações. E isso o incomodava profundamente. A jovem afirmou que reconheceu padrões nos documentos recentes porque eram idênticos aos que apareceram no caso do pai. O mesmo tipo de alteração, o mesmo tipo de assinatura falsificada, as mesmas datas incompatíveis. Era como se a mesma pessoa, ou o mesmo grupo, tivesse voltado a agir. Augusto franziu as sobrancelhas, percebendo que talvez estivesse diante de algo muito maior do que uma simples suspeita. Sua empresa,
aparentemente tão sólida, podia estar sendo corroída por dentro. Ele começou a caminhar pelo escritório, inquieto. Era raro vê-lo abalado, mas aquela história atingiu um ponto fraco. Nada o irritava mais do que perda de controle, e saber que injustiças daquele tipo tinham acontecido sem seu conhecimento o deixava furioso. Perguntou a Elisa se ela acreditava que alguém estava repetindo o mesmo padrão para esconder algo maior. A jovem confirmou com a cabeça, dizendo que tudo apontava para uma sabotagem interna estruturada há anos. Elisa reforçou que nunca quis usar a história de seu pai para benefício próprio. Só decidiu falar porque percebeu que o mesmo método estava sendo usado para prejudicá-la agora. Augusto finalmente entendeu a profundidade da situação. Elisa não estava apenas tentando salvar o próprio emprego, estava tentando impedir que se repetisse o que devastou sua família. Essa revelação fez o magnata vê-la sob uma nova luz, com respeito genuíno. O magnata, agora mais sério do que nunca, disse que iria até o fim para descobrir a verdade. Sua voz era firme, como um juramento. Ele se aproximou de Elisa e afirmou que ninguém seria injustiçado em sua empresa enquanto ele estivesse no comando. O tom duro mostrava que aquilo tinha se tornado algo pessoal. A empresa era seu legado, e ele não aceitaria que jogassem sujeira sobre ela. Elisa conseguiu perceber a mudança no comportamento dele. Agora, ele não a via mais como uma jovem simples, mas como alguém essencial. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Augusto tocou. Era a equipe de segurança interna. O magnata atendeu imediatamente, pedindo as gravações, relatórios solicitados. A voz do outro lado da linha parecia hesitante, o que chamou sua atenção. Quando desligou, Augusto estava ainda mais tenso. Eles haviam encontrado algo, mas o responsável pela entrega dos arquivos pediu para conversar pessoalmente. Isso levantou ainda mais suspeitas. Ele virou-se para Elisa e disse que talvez fosse melhor que ela o acompanhasse. A jovem ficou surpresa com o convite, mas percebeu que ele queria que ela testemunhasse tudo. Era como se, de repente, ela tivesse se tornado parte indispensável da investigação. Augusto pegou o casaco, ajeitou a gravata e pediu que ela reunisse seus documentos e o pendrive novamente. A tensão entre os dois não era hostilidade, era o peso da revelação que prestes estava por vir. Quando saíram da sala, Augusto lançou um último olhar para Elisa, como se quisesse confirmar que ela estava preparada. E, no fundo, ambos sabiam que a próxima conversa poderia mudar tudo. Sobre o passado do pai dela, sobre a empresa e sobre quem estava realmente por trás das sabotagens que começaram anos atrás. Elisa sentiu o coração acelerar. O magnata, por sua vez, sabia que estava se aproximando de uma verdade que não tinha certeza se queria ouvir. Elisa caminhava ao lado do magnata pelos corredores da empresa, sentindo cada passo pesar como se estivesse entrando em território desconhecido. Augusto mantinha a postura firme, mas era evidente que estava tenso. A ida ao setor de segurança não seria apenas uma simples verificação de arquivos. Seria a primeira peça concreta que ligaria o presente ao passado obscuro que agora emergia. A jovem se perguntava se estava preparada para ouvir a verdade sobre o que aconteceu com seu pai. Quando chegaram à sala de segurança corporativa, o supervisor responsável, um homem de meia idade chamado Mauro, levantou-se imediatamente. Seu semblante sério mostrava que algo estava muito errado. Ele cumprimentou Augusto com respeito, mas lançou um olhar rápido para Elisa, como quem avalia a importância dela na situação. Augusto percebeu e informou que ela estava ali a seu pedido, cortando qualquer possibilidade de entrar em debate. Elisa sentiu, por um instante, que tinha alguém a defendendo. Mauro convidou ambos a se sentarem e colocou um tablet sobre a mesa. Disse que havia analisado as gravações solicitadas, se comparado com os acessos internos. Sua voz carregava uma hesitação incômoda, como se ele estivesse lutando para escolher as palavras certas. Augusto cruzou os braços e exigiu que ele fosse direto. Mauro respirou fundo antes de dizer que os registros haviam sido adulterados, e não por alguém de baixo escalão. Elisa sentiu o estômago revirar. Augusto inclinou-se para a frente, seu olhar se tornando mais frio e calculista. Mauro explicou que, ao tentar acessar as câmeras do horário indicado, descobriu que o arquivo havia sido sobrescrito manualmente. Isso só poderia ter sido feito por alguém com nível de acesso alto, mais alto do que o da equipe comum. Augusto estreitou os olhos, entendendo o que aquilo significava.
Não era apenas sabotagem, era alguém com poder dentro da organização. O supervisor então mostrou um print capturado minutos antes da adulteração. Embora o rosto não estivesse totalmente visível, a silhueta e o porte físico eram inconfundíveis. Elisa regalou os olhos ao reconhecer a figura, mesmo com a imagem desfocada. Mauro confirmou a suspeita. Tratava-se de Clara, a mesma funcionária que Elisa havia mencionado. Augusto ficou imóvel, absorvendo a informação, sua expressão endurecendo a cada segundo. Ele se levantou lentamente, como se estivesse processando um golpe profundo. Elisa observou a reação dele com apreensão. Parte de si se sentia aliviada por não ter se enganado, mas outra parte temia o que viria depois. Augusto encarou o supervisor e pediu para ver o log de acessos. Mauro imediatamente projetou na tela do computador. Os registros eram claros. Clara havia entrado no sistema naquele horário específico, usando uma senha altamente privilegiada. Era impossível negar. O magnata cerrou os punhos, sentindo uma mistura de raiva e decepção. O ar ficou pesado quando Augusto perguntou há quanto tempo esse tipo de movimentação ocorria. Mauro respondeu que, ao revisar registros antigos, encontrou alterações semelhantes nos últimos 3 meses. Sempre em horários estratégicos. Sempre envolvendo documentos sensíveis. Era uma repetição assustadora do que Elisa havia descrito sobre o caso do pai. A jovem sentiu um arrepio percorrer a espinha, percebendo que estava prestes a descobrir algo ainda mais profundo do que imaginava. Augusto então se virou para Elisa e perguntou se ela lembrava do nome da funcionária envolvida no caso do pai. Ela assentiu lentamente, sua voz quase falhando ao pronunciar o nome. E quando o fez, Mauro ficou pálido. Era o mesmo nome, Clara. Elisa levou a mão à boca, chocada. A mesma mulher que prejudicou seu pai estava agora repetindo o padrão. Augusto fechou os olhos por um breve instante, lutando contra a raiva que crescia dentro de si como fogo. O magnata sabia que precisava agir com cautela. Ele se aproximou de Mauro e ordenou sigilo absoluto, além do envio imediato de todos os dados recuperados para o seu e-mail pessoal. O supervisor concordou prontamente. Elisa observava tudo, sentindo sua respiração pesar. A verdade que ela esperou por tantos anos estava finalmente emergindo, mas junto dela vinham memórias dolorosas de uma sensação amarga de justiça tardia. Ainda assim, havia algo mais a descobrir. Quando eles saíram da sala, Augusto caminhava tão rápido que Elisa precisou acelerar o passo para acompanhá-lo. O magnata não disse nada por alguns instantes, apenas apertava as mãos, como se tentasse conter a frustração. Depois de alguns passos, ele finalmente parou, virou-se para ela e afirmou que não permitiria que Clara escapasse impune. Mas antes de confrontar a funcionária, precisava verificar outra coisa, algo que poderia completar o quebra-cabeça iniciado anos atrás. Ele instruiu Elisa a segui-lo até seu escritório particular, onde guardava arquivos antigos da empresa, incluindo relatórios que nunca foram digitalizados. A jovem sentiu o coração acelerar novamente. Ela sabia que, naquele momento, estavam prestes a tocar no passado que destruiu a vida de seu pai, e talvez encontrar pela primeira vez a prova da verdade que ele tentou revelar. E enquanto caminhavam em silêncio, ambos sentiam que o próximo passo seria decisivo para revelar o que estava escondido há tanto tempo. O corredor do edifício parecia mais estreito enquanto ela caminhava ao lado dele, tentando entender por que, de repente, ele demonstrava interesse por sua vida. Clara tinha receio de se abrir, mas parte dela sabia que esconder tudo não ajudaria. O magnata, normalmente frio, mantinha o olhar firme, como se quisesse decifrá-la por completo. O silêncio era pesado, quase incômodo, até que ele perguntou novamente, com um tom muito mais calmo do que antes. Clara respirou fundo, percebendo que aquele momento poderia mudar tudo. Ela explicou que não pedia nada de ninguém, que não queria piedade nem oportunidades especiais. Revelou que aceitara aquele emprego porque não queria depender da família nem de promessas vazias. Enquanto falava, segurava a emoção que ameaçava transbordar. Ele escutou sem interromper, algo raro para alguém acostumado a falar mais do que ouvir. O magnata caminhava mais devagar agora, como se cada palavra dela exigisse mais tempo para ser compreendida. Clara sentia o coração acelerar, temendo sua reação. Quando chegaram à porta da sala de reuniões vazia, ele a convidou a entrar,
fechando a porta atrás deles com cuidado. O gesto, embora simples, a deixou ainda mais tensa. O ambiente amplo, com janelas enormes e vista para a cidade, parecia exageradamente luxuoso diante da simplicidade dela. Ele se aproximou da mesa e apoiou as mãos sobre a superfície fria, olhando para Clara como se esperasse algo mais. Ela permaneceu de pé, sem saber se deveria se sentar ou continuar onde estava. Havia uma distância invisível entre eles, mas também uma conexão crescente. O magnata perguntou sobre sua família, e Clara hesitou antes de responder. Contou que a mãe estava doente e que seu salário sustentava a casa inteira. Ela não queria que isso parecesse uma desculpa, por isso reforçou que faria qualquer esforço para merecer o emprego. Ele pareceu surpreso ao ouvir sobre a doença, desviando o olhar por um instante. Clara percebeu que a informação abalara mais do que ela imaginava. A dureza habitual de seu semblante deu lugar a algo difícil de identificar. Ele comentou que jamais teria imaginado que ela passava por algo assim. A sinceridade repentina deixou confusa, afinal, estava acostumada a vê-lo como alguém capaz de empatia. O magnata caminhou até a janela, como se precisasse de ar para absorver tudo. Clara observava cada gesto, tentando entender suas intenções. A vulnerabilidade que ele demonstrava era estranha, quase desconfortável de tão inesperada. Ela aproveitou o silêncio para se recompor. Ao se virar novamente para ela, ele parecia decidido fazer uma pergunta ainda mais profunda. O olhar dele estava mais suave, mas também carregado de um peso emocional raro. Clara sentiu um arrepio percorrer sua coluna, sabendo que aquele instante era crucial. Ele queria entender por que ela jamais tinha mencionado seus problemas antes. Ela sorriu de forma tímida, explicando que não queria que ninguém pensasse que estava usando a situação para se favorecer. A sinceridade dela o atingiu de forma evidente, como se algo dentro dele começasse a se desmoronar. Clara começou a perceber que o magnata estava, aos poucos, deixando cair uma máscara que talvez tivesse usado por muitos anos. Ele perguntou quem cuidava da mãe quando ela não estava em casa, e Clara falou sobre a vizinha idosa que a ajudava sempre que podia. A preocupação no rosto dele parecia genuína, algo que Clara jamais esperaria ver. Ela se deu conta de que, pela primeira vez, ele estava enxergando o ser humano por trás da funcionária. Uma parte dela se sentiu acolhida, mesmo sem querer admitir. Ele caminhou até ela com passos lentos, como se tivesse medo de ultrapassar algum limite. Parou a poucos metros, respeitando seu espaço, e afirmou que jamais deveria ter falado com ela do jeito que falou mais cedo. Aquilo a pegou desprevenida. Clara não sabia como responder, mas seus olhos revelaram o alívio que sentia ao ouvir essas palavras. O magnata respirou fundo, visivelmente incomodado consigo mesmo, como se buscasse encontrar uma forma de expressar arrependimento. Ela, por outro lado, tentou manter a compostura. Quando ele disse que precisava saber mais sobre o segredo que ela mencionara antes, Clara percebeu que aquele era o momento que vinha temendo e, ao mesmo tempo, aguardando. O silêncio se prolongou entre eles. Ela encarou seus próprios pés antes de erguer o olhar, tentando encontrar coragem. Ele parecia disposto a ouvi-la, e isso tornava tudo ainda mais difícil. Clara sentiu o peso da verdade prestes a escapar de seus lábios. A sala enorme parecia encolher, tornando-se pequena demais para o que estava por vir. Ela abriu a boca para começar a falar, mas a porta da sala se abriu repentinamente, interrompendo o momento. Um dos diretores entrou apressado, dizendo que o magnata precisava resolver um assunto urgente no andar de cima. Clara deu um passo para trás, como se tivesse sido despertada de um transe. O magnata franziu o senho, irritado pela interrupção, mas respirou fundo e se recompôs. Antes de sair, lançou a Clara um olhar carregado de significado, deixando claro que aquela conversa não tinha terminado. Ele saiu acompanhado pelo diretor, e Clara permaneceu sozinha na sala, com o coração acelerado e a mente fervilhando. Andou até a janela e deixou que a luz suave da tarde iluminasse seu rosto. O segredo que ela guardava ainda estava ali, preso no peito, aguardando o momento certo para emergir. Ela percebeu que, quanto mais adiava, mais difícil se tornava. Fechou os olhos, reunindo forças, e decidiu que, quando ele voltasse, ela finalmente contaria tudo. Mal sabia ela que o que estava por vir mudaria não só seu emprego, mas o destino deles dois.